Meu nome é Karen Milice e vocês estão aqui no canal do Movimento da Consciência Suprema Una, no quadro MCSU Entrevista Você. Hoje eu estou aqui trazendo mais um desafio para mim mesma. Oh céus, esse mês de Xerém está bombando! Estou com um casal, exatamente isso. Não basta um, agora são dois. Ele e ela. E o nosso primeiro casal aqui são eles. Os nossos queridos Bruno Fischer e Cristiane. Bruno, conta aí pra gente com que você trabalha. Eu sou professor e escritor de arte. Minha carreira toda foi como professor e sou escritor de livros didáticos de arte também. Então, basicamente, um professor nessa área. Legal. Cris, se apresenta aqui pra gente. Eu sou arquiteta urbanista e trabalho também com educação. Então, no momento mesmo, a profissão principal é mãe. E aí, aos poucos, eu estou retornando para o mercado de trabalho. Que legal. A sintonia aí sempre alta, né? Olha, gente, vocês vão conhecer. Assim, para nós darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber qual dos dois chegou primeiro no movimento. Eu cheguei primeiro. Cheguei primeiro e cheguei com atraso. Como assim? Eu sonhei com o movimento, eu tive um sonho. Eu vi os pontos, desses pontos universais que o movimento usa no sonho. Eu via o pai de santo do terreiro que eu estava na época, eu falava, olha ali, aquele é o ponto do meu mago, aquele é o ponto de um chinês que anda junto comigo. Ele falava, eu sei que essas coisas existem, mas eu não trabalho com isso, meu negócio é Umbanda. Ele ia embora e eu ficava lá com aquele ponto. E fiquei com esse sonho na cabeça, né? E eu tinha um amigo, a gente gravava programas juntos, né? Hermes Montanher. E um dia ele chegou e falou, você tá na Umbanda, também tô num centro espírita, mas é diferente, ele lembra a Rosa Cruz, porque a gente era da Rosa Cruz. É mesmo? Eu vou lá conhecer. Só que aí se eu for lá conhecer, demorou um ano. Nossa. Eu não conseguia nunca bater a segunda ou sábado. Aí um dia deu certo, né? E foi lá em Santo Amaro. Cheguei lá em Santo Amaro, quando eu entrei, porque o meu sonho era um lugar alto, era como se fosse um terraço, eu tive que subir a escada e chegar na parte de cima. Quando eu olhei para o chão, era o mesmo chão do sonho e o ponto riscado era o ponto que eu tinha visto. Nossa! E aí, na minha carta, que era uma carta, na verdade não tinha nenhum problema, eu escrevi sobre isso, né, sobre esse sonho e tal. E foi o Arcanjo Gabriel que me trouxe a informação e falou, olha, você sonhou com aqui, porque os seus guias trabalham aqui. E esse é o seu lugar. E aí eu fiquei com um problema, porque eu tinha conhecido a Cris no terreiro e nós dois trabalhávamos juntos lá. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque, né, se meus guias trabalham aqui, e eu de fato eu já via os guias da cabeça que não são da Umbanda, eu já tinha visto o mago, já tinha visto mestre ascensionado sem saber que existia mestre ascensionado. Eu achava inclusive que era um defeito da minha mediunidade, porque às vezes eu estava incorporado no caboclo e eu vi um faraó na minha frente. Eu falava, mas isso aqui não está batendo uma coisa com a outra. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler. Uma pergunta sobre isso. Aí eu voltei pra Umbanda. Cheguei na Umbanda, fui no último dia de dezembro no movimento, não tinha mais gira na Umbanda. Eu fiquei a virada do ano todo com essa angústia. Quando eu chego lá na Umbanda, vou falar com o guia fala, não diga nada. O guia é chefe da casa. Eu nem abri a boca, ele falou, pegue suas coisas e vai trabalhar nesse outro lugar, porque os seus guias são de lá, não são da Umbanda. Antes de eu abrir a boca. Aí eu, tá bom. Eu me despedi dos outros guias da casa, peguei minhas coisas e levei pro movimento. E foi assim que eu cheguei no movimento. Que louco! Muito legal. Muito legal mesmo. Eu tinha que fazer essa pergunta. Agora eu tô vendo por quê. E aí, como é que a Cris chegou nessa história aqui? A gente conversou muito, a gente namorava na época e a gente já tava com um casamento marcado. Então já tava com data e tudo, e a gente falou, poxa, e agora? Como que vai ser? Você vai ficar lá, eu vou ficar aqui, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? E aí foi muita conversa, porque assim, até compreender que o caminho espiritual, ele no fundo, ele é individual, né? Sim. Então, eu falei, tudo bem, ele falou tudo bem, eu falei, então eu vou continuar onde eu tô, você vai lá, e até eu senti que eu deveria ou não mudar, eu confiei muito naquilo que eu já lá onde a gente estava, eu já trabalhava,
e tinha um contato muito direto, muito próximo com o guia. Então eu falava diretamente para ele, né? Eu falava, olha, se for para eu mudar, me dá algum sinal, me dá, né, alguma mensagem. E as mensagens para mim sempre chegaram muito, muito claras. A gente brinca que é sonho com legenda, que não é sonho, é mensagem, né? Não tem Sempre- código no sonho dela. Sempre por sonho. Nossa! E continuei lá, trabalhando. Aí a casa funcionava lá, já tinha mais de 40 anos no mesmo lugar e de repente tiveram que devolver o imóvel. E aí eles mudaram para a serra, para o meio da mata, lá na Serra da Cantareira. Aí a gente já tinha casado, e ele continuou no movimento e eu lá, que era um terreiro de Umbanda. Aí eu engravidei e eu continuava indo lá, continuei trabalhando. Só que aí chegou a fase que teve aquela febre amarela. E aí eu já tava super grávida, né, assim, gestante já bem avançada. E o lugar exato onde estava tinha um foco, né, E aí eu não pude continuar trabalhando, porque eu não tinha vacina e eu era gestante. Não E podia tinha tomar muito vacina. macaco que estava aparecendo lá e que eram vítimas, né, da doença. Então eu parei de frequentar. Aí o Arturo nasceu, nosso primeiro filho. Oh. E aí eu fiquei no impasse, porque assim, eu sentia falta de voltar a trabalhar com os guias e tinha contato com eles e eu via e vinha as mensagens, só que eu não podia voltar lá. E aí eu comecei a passar por um período nesse primeiro pós-parto, foi muito difícil, muito. E isso começou a me afetar, eu chegar a ter características que não eram minhas, que era da outra pessoa, e eu tinha consciência disso, e eu sabia que eu precisava voltar a trabalhar, mas com a consciência que eu já tinha, o compromisso que eu tinha com a outra casa, eu não iria começar um trabalho num lugar sem pedir licença do outro. Nossa. Então, Não quero te interromper, mas isso, gente, isso que ela falou é fantástico. É sério. Educação, ética, integridade. Tão legal isso que ela falou. Então, assim, gente, volta. Depois vocês voltam o vídeo e escutam de novo, mas é fantástico. Todo mundo que é pai de santo, mãe de santo, sacerdote, adora isso. Então já ganhou meu respeito. Já curtia você, agora ganhou meu respeito. E aí eu pedi um sinal dos guias, né? Eu falava, olha, eu sinto que eu preciso tomar uma decisão, mas essa decisão não é só minha. Porque Sim. se eu tô desenvolvendo um trabalho, eu trabalho com os guias, aí eu pedia claramente para eles me tragam alguma mensagem me falando, eu tô disposta a mudar. E vocês estão dispostos também? Como que vai funcionar isso? Aí eu fiquei esperando, enquanto eu não podia voltar a trabalhar, eu sentia muita falta. Aí o Bruno, eu já estava no cartão dele, ele foi fazendo os tratamentos, eventualmente eu ia também para fazer o tratamento, fazer encaminhamento como assistência mesmo. Uhum. Aí quando abaixou os casos, tudo, eu consegui tomar vacina, o Arthur já tinha quase um ano, quer dizer, demorou bastante tempo. Aí eu tive condições de voltar lá, cheguei lá, agradeci porque eu me desenvolvi lá desde o início, né? Como médico, desde o primeiro dia que eu pisei lá, quer dizer, eu pisei e comecei a desenvolver. E pedi licença, aí na outra semana eu entrei no movimento. Então foi uma coisa, foi um pouco orgânico, mas ao mesmo tempo... Ela teve o sinal, esqueci de falar isso. esqueci do sinal. Eu sonhei com o caboclo, que era o principal que eu trabalhava lá com mais frequência. Ele apareceu Não dá de fato. spoiler do nome. Tu- Eu vou ele perguntar. Ele apareceu de fato no sonho e ele falou: você pega as suas coisas, vista um novo uniforme e você vai ver que a diferença é diferente, mas não se preocupe porque você vai se acostumar e a gente também. Então já tá na hora de mudar. Então foi a hora que eu falei, tá, então agora eu peço a licença. Então foi tudo ao mesmo tempo. Eu consegui tomar vacina, acabou, e ele trouxe o recado. Aí foi quando eu fiz a transição. E aí o casal acabou A se gente se completando, reuniu casaram, né? Vocês casaram. É. E aí já estavam dentro do movimento com o Arturo. É. Né? Foi assim que começou a jornada de vocês Exatamente. com o movimento. Isso. Legal. Quer dizer, eu entro antes de casar, a gente casa, tem o Arthur e quando o Arthur nasce, ela... Aí eu fui pra lá. Show de bola. Sabe o que é mais legal? Eu falei daquilo, da ação dela, do comportamento dela, e eu não sabia disso.
eu gosto de falar isso, foi a minha reação natural mesmo, eu admiro muito isso. E fica como uma orientação para vocês. Não é porque você vai sair de um local e vai para outro, porque naquele momento é o que você deseja, que o local anterior é péssimo, é ruim, é horrível. Não é verdade. Ele te serviu, ele te sustentou, ele te energizou, merece o seu respeito, como a Cris bem deixou claro aqui. Isso é muito legal. Sair com as portas abertas, Cris. Sempre. É muito legal mesmo. Eu me animo essas coisas. Agora aqui, com o desenvolvimento mediúnico, vocês acharam que no movimento, né, principalmente você que teve essa... Você também teve. Você eu comecei não a contou, trabalhar no né? movimento. Eu não trabalhava no Umbanda. Você não trabalhava Eu não no Umbanda, trabalhava. mas você tinha todo Eu cuidava da assistência. Atendia na secretaria, atendia na direcionava, né? Sim, mas Mas você eu não era trabalhava aquele- como médium. Você trabalhava como médium em outra religião? Nunca? Você começou o trabalho do meu movimento? Nossa, você engana. É muito interessante porque eu incorporei o caboclo na Umbanda, o caboclo falou, quando virar a lua grande, você vai começar a trabalhar comigo. E aí, em dezembro, eu conheço o movimento daquele ano. Aí eu mudei, pus o jalequinho branco e tal, falei, seu caboclo tá com algum engano, né? Porque eu acabei de começar de novo. Eu vou demorar muito tempo até começar a trabalhar com ele. Demorou 2 meses. Eu já estava trabalhando com o caboclo. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Sua parte do Foi desenvolvimento, muito você chegou rápido. num período que deu pra Que acelerada, né? encaixou uma coisa na outra. Já estava tudo, o alicerce estava tudo pronto, né? Sim. Eu que não estava entendendo É nada. o momento mesmo. Eu acredito muito. Eu acho que nós estamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas e tá tudo certo. Deus é fantástico nisso, é o grande arquiteto do universo, como você já bem conhece esse nome. E tantos outros nomes, o Criador, o Eterno, o Fantástico, o Magnânimo, o Dono de tudo, enfim. Ele não erra. E aqui, como o desenvolvimento mediúnico do movimento, assim, com relação ao casal, vocês sentiram uma mudança melhorando a situação, a sintonia entre vocês? Como o desenvolvimento mediúnico? Vocês... É interessante porque assim, a gente, então, no fundo foi um desenvolvimento em conjunto, mesmo enquanto um pouco eu não estava trabalhando lá, porque a gente já tinha essa conexão, né? Você então já tinha essa sintonia entre vocês. A gente já falava sobre isso quando a gente ainda trabalhava no Eu acho que a grande coisa é o seguinte, né, que aconteceu por meio do movimento. Nós dois já tínhamos os 2 pés na Grande Fraternidade Branca, sem saber que ela tinha exatamente esse nome, sem saber que era essa linha. Tá. Né? Então, assim, a gente foi acolhido numa casa de Umbanda, a gente se conheceu lá, inclusive, a gente casou lá e tudo. Quer dizer, a gente teve esse início do desenvolvimento espiritual lá, mas a vida antes da Umbanda, ela era toda muito mais ligada a essas questões que permeiam a Grande Fraternidade Branca. Quer dizer, a gente já trabalhava numa coisa mais afinada com magia, eu fui da Rosa Cruz, ela teve um movimento com Wicca, com conhecimentos nórdicos. A gente já tinha muito assunto, já já falava sem parar só entre a gente. E aí eu acho que, enquanto esteve separado, ficou mais, vou falar assim, no teórico, né? Então ele estava com a prática, eu estava no teórico, mas a gente estava se desenvolvendo enquanto casal. E quando os dois mudaram, aí alinhou a conversa, que seria a teoria, e a prática. E aí eu acho que fluiu muito bem. Muito bem. Então você falou uma palavra muito importante aqui, a conversa. A gente conversa muito. Muito. Gente, dica de casal. Conversa qualquer coisa, conversa tudo. Às vezes a gente fica guardando uma coisa, achando que vai magoar a pessoa, que aquilo lá a gente tem que resolver de outra forma. Quantas vezes eu não fui conversar com ela com uma coisa que eu achava que ia ser super incômoda? Não, tudo bem. E a gente resolvia em 5 minutos. E eu tava em agonia por causa daquele assunto. Então, converse. É bom. Muito importante. E vai melhorando, assim, as primeiras conversas, se for quadrada, as próximas vão chanfrando até ficar bem redondo. E era sobre tudo. E ajustou legal vocês.
Nossa, gente, que gostoso isso. Eu Você sou, é fora da curva, né? eu sou médio consciente. Então, assim, para todos os médios conscientes, gente, é uma dureza no começo, porque a gente acha que não tá acontecendo nada. E aí, quando ele mudou de lugar, eu fiquei muito feliz em ver que foi uma outra oportunidade, que isso renovou as energias e talvez até a fé nele mesmo e nos guias que acompanham ele, né? E eu já estava nesse caminho lá, porque eu entrei muito depois que ele, então onde eu cheguei lá, ele já estava. Só que eu entrei, já desenvolvi e já comecei a trabalhar, então assim, foram trajetórias diferentes e essa separação ela foi necessária para ele ter o espaço dele e eu ter o meu espaço. Depois a gente juntou. Nossa, Então não foi uma coisa muito, um embate muito grande, mas porque eu penso assim, converso com ele, ele pensa assim, então é uma coisa que faz toda a diferença, É. como o nosso amigo aqui falou, tava quadradinho, mas vai Ajustando. ajustando e fica fantástico. É isso. Mas isso, eu acho assim, aí na minha fala, como mulher, não só como médium. Tá. Eu acho que isso demanda muito um trabalho de autoconfiança. Mas essa autoconfiança a gente só tem quando você tem um ponto de equilíbrio interno, né? Que é aquela paz, aquela coisa que está dentro de você, as coisas que estão fora, raramente vai conseguir se desestabilizar muito. Passa pensamento, lógico que passa. E se não passa, sempre alguém cutucar. É natural. Agora, só estando muito centrado dentro, aí você fala, é isso. E se eu escolhi confiar, eu vou confiar em mim mesmo, vou confiar nele, e é o voto de confiança, que se renova, né? É a base de tudo no relacionamento, né? Vocês concordam? Então, e uma coisa que é muito legal, por exemplo, né, até já uns amigos que eu fiz no movimento, alguns perguntando, mas sua esposa tá lá, você tá aqui. Ai, tá vendo? E você não tem medo de alguém dar em cima de você? Eu falei, olha, eu tenho muita clareza que eu vim aqui para trabalhar o meu espiritual. Eu não tô procurando nada que esteja além disso. Prestem muita atenção nisso. Gente, isso é tudo verdade. É bem assim mesmo. É quem está ali, o propósito que está ali, porque está ali. Ele estava para trabalhar. Então não tinha por que ela estar com qualquer pensamento, ciúme, Eu tava empolgado. medo. Eu queria Não, ver até os porque guias. não precisa, né, Cris? Bonitona, você não precisa disso também, as né, coisas Cris? não são bem assim. Por favor, né? Não, mas não, eu acho que... Nem precisa. As questões internas não exatamente, tá aparecendo fora, né? Né? Quais as diferenças que vocês percebem da mediunidade de vocês, por exemplo? O que é ele muito... tem que é diferente em você, o que você tem que é diferente nele? Só que como eu sempre fui muito introspectiva, não é uma coisa que eu conversava muito. Pra mim era aquilo e tudo bem, né? Tá. E eu já tinha muita consciência de que eu tinha um compromisso espiritual. Então, assim, eu sei que eu fui uma criança muito precoce. Então, de alguma maneira, na minha cabeça, como a minha família tem uma base católica, mas não necessariamente todo mundo seguiu nessa base, ou frequentava, então eu falava, nossa, mas é isso que eu tenho que fazer. Então, de criança, na minha cabeça, eu achava que eu ia ser freira. Eu falei, e agora pra onde que eu vou? Eu não tinha ninguém na família que era kardecista, né, de umbanda, de terreiro, nada. Aí eu falei, então eu vou estudando por conta própria. Então, continuei estudando por conta própria. Aí entrou a fase da faculdade, então na família foi a primeira a ter uma formação, né? Então assim, só que pra eu ter a formação foi sofrido. Então, estudei muito, tinha que manter notas altíssimas para conseguir manter a bolsa. Então, tudo era muito trabalho e eu trabalhava ao mesmo tempo. E então, assim, eu vivia na madrugada fazendo trabalho, final de semana fazendo trabalho. Então, eu tive ali 5 anos muito intensos até eu terminar a faculdade. Esse período, acho que foi o único que eu falo que eu quase não tive muito contato com o espiritual. Mas os sonhos sempre continuaram, né? E principalmente com os guias que eu já sabia que estavam lá e sempre o mesmo acompanhando. E quando eu terminei, aí eu me formei, saí de casa, fui morar no apartamento e tal. Eu falei assim, agora eu posso voltar à minha atividade, que é que eu sempre gosto de ir pro espiritual. Aí eu falei, agora por onde que eu começo? Aí na rua passando, achei um centro kardecista, eu falei assim, como
como será que funciona isso? Não conhecia nada desse... Nossa, que... Aí eu entrei, participei de algumas sessões e recebi uma mensagem. E aí a mensagem era muito clara, era assim, escolha um caminho e siga. E eu falei, gente, todo mundo recebe carta, todo mundo recebe um monte de coisa, eu recebi a mensagem. Eu falei, tá bom. E aí eu tive um período que eu sonhei muito com algumas coisas de orixás. E eu não sabia o que era orixá, né? Aí eu tinha alguns amigos que eu sabia que já tinha ouvido aquela palavra, mas explica pra mim o que é isso. Aí comecei a explicar, eu falei, nossa, que interessante, mas eu não conhecia. Eu conhecia toda a parte, já tinha um conhecimento, por exemplo, de cabala, de elementais, toda essa parte, mas não de orixás, era uma outra forma de chamar. Aí eu falei assim, me leva um dia num lugar onde você frequenta, né? E aí era um amigo que era de um centro de Umbanda. Ele falou assim, olha, eu vou te indicar, mas eu vou te indicar outro, não que eu vou. Aí eu achei estranho, né? Aí eu falei, então tá bom. É esquisito isso. Aí ele falou assim, vai nesse aqui, porque eu acho que é o que é pra você. Eu falei, tá bom. Tá, né? Aí ele me deu o endereço, eu fui, e aí quando eu cheguei no lugar, que foi esse lugar que a gente se conheceu, Sim. eu parei na Explicando por frente, quê. eu cheguei lá sem conhecer ninguém, e na hora que eu parei, era uma escadinha que a gente subia, que era uma parte de cima, deu uma coisa assim no coração e me veio uma memória de infância, de uma vez que minha mãe me levou para ser benzida em um lugar, não sei que lugar que era, e a senhora olhou para mim e ela falou assim, quando você encontrar o seu caminho, que é o caminho espiritual que você vai trabalhar, você vai sentir no seu coração e você vai lembrar do que eu tô te falando. Mas eu era muito criança quando ela me falou isso. E eu lá com 20 e tanto já, quando eu cheguei lá na escadinha e eu olhei, eu senti isso, eu falei assim, gente, de onde veio essa memória que eu tinha esquecido, né? Aí eu subi, ainda era assistência, o sistema é muito diferente, né, na Umbanda, como aqui no movimento, então assim, na primeira vez que eu entrei, eu já gerei e incorporei. Sim. E aí foi quando o guia falou assim, você tá aqui porque você veio pra trabalhar, então agora você vai ser desenvolvida como médium de incorporação e segue. Então o meu caminho, ele sempre foi muito... Tava muito apontado, muito definido, né? Então essa coisa do sonho, de já ver o guia desde criança e tal, eu nunca tive muitas dúvidas, mas eu também nunca fui muito de falar sobre isso com as pessoas. Então é uma vida interior que raramente, em alguns momentos da vida, eu pus pra fora. Legal. E que aí a gente pode falar agora da diferença com Ter ele. sido uma das primeiras que eu perguntei. O meu, eu acho que é o caminho quase oposto, né? Quer dizer, o meu caminho é o caminho da teoria e de não ter sonho, de não sentir nada e tal, ao ponto de eu uma hora começar a duvidar. Então, assim, quando eu era criança eu queria ser mago. E aí, quando eu descobri que era truque de ilusão, eu fiquei muito decepcionado, porque eu acreditava em magia piamente, né? E eu falei, vou ser artista, vou fazer outra coisa, porque isso aqui não existe. Mas ficou, né? E aí, meu primeiro trabalho, eu tinha 15 anos de idade, eu era office boy, e na frente era as casas André Luiz. Aí eu entrei e comecei a ver as palestras lá. Né? Eu sou meio que, sabe aquela que a igreja está aberta e o cachorro entra? Eu sou esse cachorro. Aí eu falo, tá, você paga alguma coisa? Não, pode entrar, senta, pega uma água lá. Ah, beleza. Sentava, assistia palestra, pegava uma água. Aí eu falei, pai, todo mundo era assim, assado. Eu falei, eu tenho o livro dos espíritos aqui, ele me deu. Aí eu comecei a ler o livro dos espíritos. Aí eu tinha uma questão com o catolicismo, a família veio da católica, minha mãe era messiânica, eu também ia lá e vi o pessoal, o Jorei, o Ricari. Aí eu tive tempo no budismo, na Rosa Cruz, na maçonaria, e igreja evangélica, onde dava eu entrei. Tentando achar alguma coisa, porque eu não achava. O que você procurava? Verdade. Eu não sentia verdade em nenhum desses lugares. A teoria era legal, Sei. a teoria era legal, mas raramente, foi só na Rosa Cruz, assim, uma vez, assim, que eu tive um ritual que eu fazia muito bem feito, eu sabia que aquilo lá era verdadeiro. Um único procedimento lá que tinha nas monografias, eu fazia acontecer. Eu falei, não, tem alguma coisa, então, espiritual existe. Alguma coisa acontece. Né? Mas eu ficava tentando angariar algo e eu não encontrava nada que me provasse. Né? E aí, teve um momento que eu estava muito mal na vida, muito mal. Eu vi um amigo meu com uma guia no pescoço. E eu falei, e aí, meu, onde você vai com esse negócio aqui que você nunca me levou? Fala, se eu te levar, você não vai. Eu vou pra qualquer lugar, meu, vambora, não tem essa, não. E ele me levou, onde era? Esse lugar que ela acabou de contar. Subi a escadinha, cheguei lá, e a médium quem era? Uma mulher que me conhece desde os 3 anos de idade,
que me arrumou a primeira escola que eu dei aula, que é uma professora da rede pública, excelente literatura, amiga de família. E eu, né, nunca tinha visto incorporação, nunca tinha visto nada. Eu sempre fui nos teóricos, né? Sim, Eu nunca vi de perto. verdade. Quando eu vi ela caindo no chão, gritando, batendo no peito, assim, eu falei, o que tá acontecendo ali? É o caboclo. Eu falei, caboclo, o que é caboclo? Eu não sabia nada, sabe? Eu tô tocando tambor, tô achando que sou bonito, né? Professor de arte, né? Vendo o pessoal dançando, vendo a música. Mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu falei, mas o que eu vou fazer aqui? Não, você vai lá conversar com o caboclo. É mesmo? O caboclo da sua mãe? É? Ah, tá, vamos lá. Aí eu fui lá. Aí eu fui conversar com o caboclo. E aí, né? Fiquei muito feliz, né? Tem uma entidade, tem incorporação, tem essa coisa que bacana. Como é que você tá? Ah, eu tô ótimo. Aí o caboclo, mas por que eu olho pro seu coração e vejo ele todo furado? Aí eu comecei a chorar. História clássica. Ah, história clássica. Lição número 1. Nunca fale que você está bem quando você não está. Eles têm a visão além do alcance. Ele usou o olho de Tandera ali, bro, e ele viu que eu não queria falar pra ninguém. Como o bom geminiano disfarçava, né? Então assim, eu tava por dentro, eu tava moído mesmo, mas para as pessoas eu sempre sorria. E era a história da minha vida, eu até costumo dizer isso, né? Eu fui infeliz até os 33 anos de idade. Então, por mais que eu tivesse alegrias e satisfações, toda noite eu dormia me sentindo vazio. Todas as noites. Tem histórias muito parecidas com a do Edu, inclusive, que eu vi a entrevista do Edu. Tem coisas ali muito parecidas até de pensar em tirar a vida e quase ir para as vezes de fato, sabe? Tem muitas melancolia, entrar no movimento gótico, participar da zona obscura da sociedade humana e uma coisa pesada, assim. Depois deste dia, quando a coisa aconteceu, ali começou alguma coisa, plantou uma semente que eu vi, a coisa existe. Tanto que ele conseguiu ver coisas que eu não estava contando para ninguém e conseguiu ver coisas da minha vida que a própria mulher não sabia. Eu falei, então peraí, tem coisas reais aqui. E eu fiquei lá na assistência, mas eu sou meio impaciente. Então eu estava sentado na assistência e geralmente eu era o último a ser atendido. Eu ficava ali me coçando, porque chegava tarde do trabalho. Aí um dia eu cheguei para ele de Santa e falei, eu posso ficar lá dentro acendendo vela, fazendo qualquer coisa, orientando o pessoal, mas me tira daqui, eu não aguento mais ficar sentado nesse lugar esperando. Falou, não, tudo bem. Pega uma roupa branca e vem. Eu falei, obrigado. Aí eu pus a roupa branca, cheguei lá e falei, agora, o que eu faço? Falei, ajuda o caboclo ali, vê o que ele precisa. Eu falei, tá bom. Aí porque eu precisava ver, ela precisava das coisas, eu ficava lá do lado, falei, qualquer coisa para não ficar sentado na assistência. E tinha o desenvolvimento espiritual na sexta-feira, que eu nunca podia ir, porque não batia com os horários do trabalho. Até que os horários do meu trabalho mudou, eu pude começar a ir, né? Aí eu fui na sexta-feira, fui lá, desenvolvimento espiritual, que bacana, vi todos os guias incorporando, e os guias puxavam a galera para desenvolver, né? Qual o movimento? Aí eu falava, legal, né? Estamos desenvolvendo as pessoas. Aí o caboclo, né? Que é esse caboclo que nós dois passamos, porque ela também passou quando eu cheguei lá, eu passei no mesmo ponto. Eu era o doutrinador, inclusive, né? Mas demorou um ano para me ligar que a gente estava junto. Não foi assim, eu olhei e falei, opa, é aqui que eu fico, né? Não foi assim. Foi um processo, né? Mas aí o caboclo olhou para mim e falou, vem. Eu falei, vem o quê? Vem desenvolver. Eu falei, mas eu não tenho mediunidade, vou desenvolver o quê? Né? E lá, foi lá fazer a puxada lá do guia, claramente puxou, nunca aconteceu. E a puxada da Umbanda tem a ver com giro, né? Eles puxam muito no giro. E aí um dia eu tava girando, eu falei, viu, não acontece nada. Quando eu vi, eu tava montado no caboclo. Mas eu falei, eu não pus essa mão, mas eu tô consciente. O que é que tá acontecendo? Aí começou a abrir um pouco da consciência de que existia incorporação consciente, mas até então eu achava que não. Mas eu era ultra consciente. Lá onde a gente estava. Lá onde a gente estava. Com experiência. Meu Deus. Aí eu precisei de uma guia cigana que foi quem começou em conversas a falar, não, você está incorporado, isso também você pode estar consciente. Quer ver, eu vou puxar o seu cigano. Aí puxou, eu falei, e aí? Aí foi muito engraçado, porque eu estava lá, né, sentindo alguma coisa diferente. E eu falei, Estemi Ronocres, que está incorporado. Aí eu comecei a rir por dentro, e eu não estava rindo por fora. Aí eu falei, agora eu entendi. E a partir daí começou um desenvolvimento. Nossa, que legal. Mas assim, foi muito lento, eu demorei muito para acreditar, e eu só deslanchei no movimento mesmo. Muito racional, muito. né? E tinha tido muitas provas de que a coisa não era verdade. Vi charlatanismo, vi coisas que não eram reais, então... Movimento
Como é que foi isso? Foi difícil? Então, o movimento Quando foi você fácil. começou? Não, pelo contrário, eu acho que o movimento, ele tem um sistema muito organizado. Acho que a coisa que eu mais gostei quando eu entrei no movimento é uma questão de sistema, de hierarquia, de procedimentos e de uma evolução que você faz exatamente aquilo que você está no momento que você está preparado para aquilo. Então, assim, o fato de eu poder começar no passe, mas com guia em silêncio, para mim foi ótimo. Porque na Umbanda não tem esse momento. Você já começa assim, você está pronto, então você está pronto para falar, para atender, para passar o banho, para fazer tudo. É como assim, na Umbanda você sai do zero a tarefeiro. Não tem um meio do caminho. E aqui no movimento você tinha essa coisa palote. Então para mim foi ótimo, porque eu tive o tempo de desenvolver a firmeza do guia antes que ele começasse a falar alguma coisa. Então, Foi ficou muito mais. bom, Você foi leve. assistiu, na verdade, o seu desenvolvimento. Legal. Foi muito bom, muito bom. E tem uma história muito legal, só pra, né? Bom, Que cara, eu acho que é ótima. Que assim, eu fumava cigarro. E eu tava querendo parar. Aí quando eu incorporei, eu pensei que eu conversava com os guias pelo pensamento. Eu falava, Caboclo, por que o senhor não fuma charuto? Porque eu tô querendo parar de fumar cigarro, dá passe sem charuto, não sei o que e tal. Ele falou, tá bom. Deu passe sem charuto. Nossa, eu fiquei acabado. Pegava fogo, o pé pegava fogo, a mão, lavava o rosto e não apagava aquele fogo. Falei, acho que é melhor usar o charuto. Aí na outra vez que eu fui, eu usei o charuto. Eu comecei a usar o charuto para de fumar. Nunca mais fumei. Você não é o primeiro que fala isso. Nunca mais fumei. Então o charuto do caboclo apagou meu cigarro. Sim. E aquele fogo que você sentia na Não, passou porque também. o charuto ele ficava uma espécie de filtro, assim, como se ele não deixasse eu pegar essa tá. carga mais pesada. Ele deixava o passo sutil. Bem legal. Então esse testemunho eu queria dar também, porque isso foi muito legal e foi bem nesse começo. Boa. Então, aí depois disso, no movimento eu desenvolvi minha intuição. E aí eu aprendi a conversar com meus guias por imagem, principalmente, que eu vejo na mente, a discernir o que era imagem de imaginação e o que era imagem e mensagem dos guias. Então, diferente dela que é no sonho, eu sou consciente. Então os guias se comunicam comigo, mas de forma consciente. Né? Legal. Mas não é claro. E também sou um pouco que é intuitivo. Então Mas você vai tem que o ficar. tempo todo Não. filtrando. Vai ficar claro. E eu usava sempre o recurso da malandragem, que era escrever para o mestre. Eu falava, mestre, eu tive Sim. esta intuição. É isso ou não é? E aí ele falava, isso sim, isso não, isso mais ou menos. Essa E aí eu fui intuição revelando. por imagem, desculpa te Sim. bloquear. Você vê dentro da tua tela mental Isso, aqui isso. ou você vê Não vejo nada fora. Eu já fora? vejo. Ela vê. Eu vejo. Você dentro. Ela vê fora. Você vê fora. Ele é Ela na vê cabeça, fora, de eu dentro, eu vejo Ah. o movimento fora. Eu já tive que dar licença do essa caminho foi, né? para pessoas que não estavam lá e ela tava vendo, não, dá licença para o guia passar. Não, E era não meu é guia. sempre que é tão nítido, mas já aconteceu de eu estar com ele num lugar, vi um rapaz olhar pra mim e falou assim, você dá licença pra eu passar? Eu falo, claro! E aí nós demos passagem pra ninguém e eu fiquei na minha Mas pensando o que esse tá foi acontecendo. uma das raridades. Em geral, eu enxergo muito, dependendo do lugar, mas a visão periférica que nota um movimento. Então, assim, se é iluminado ou se é mais sombrio. Isso fica muito evidente. Pra mim, né, é essa visão. E ele já não, ele vê aqui, mas ele vê a imagem definida. Isso é. Então, por exemplo, pra mim, Tem high definition. que nem eu falei que eu já vi o guia desde Mental criança dele é como mais era. apurado, né? Eu, por exemplo, lá veio, o guia do bem, eu falo, ele está Eu sei usando que tal é. roupa e tal roupa. Isso eu não vejo. Então, a minha percepção é outra. É vou falar assim, a percepção de luz. Né? Sim. E a tonalidade, a forma, a vibração. Mas não a imagem visual que a gente tem. É outra percepção. Que legal. E aqui eu desenvolvi uma outra coisa também que é interessante, que tem a ver com o que eu faço hoje agora. Que assim, eu de vez em quando falava coisas que eu não lembrava que tinha Nossa, falado, assertivas para as pessoas. E aí depois eu descobri que era uma coisa que eu até brinco, né? Eu falo, o guia tá ali do lado e fala, agora eu preciso falar uma coisa. Ele entrava, falava e ia embora. Aham. E eu não percebia nem que eu tinha falado, nem lembrava o que era. E essas pessoas já Por falavam, que será que ele não percebe? Bruno! E dá um recado, fala, Não, escutou ela, né? e era muito legal. Fala! Bruno, aquilo que você me falou foi ótimo. Eu falei, Mas você vê que é interessante. Como que a mensagem chega, olha que legal. Porque ele fala e a pessoa escuta. E por que eu parei de falar sobre essas coisas? Porque eu vou pegar as experiências quando eu era mais jovem.
a pessoa, sei lá, tava em coma. Ela vinha se comunicar comigo pelo sonho. E eu de chegar e falar assim, olha, fulano está falando, vocês estão segurando por causa tal. A pessoa tinha vindo no sonho falar pra mim. E eu repassava o recado dito, assim, o que a pessoa falou. Você acha que eu acreditava? Ninguém acreditava. Porque, coisa da cabeça da criança, coisa de não sei o quê. Então, assim, pra mim o recado vem, eu tenho consciência de que não é meu, passo a mensagem e, em geral, quase ninguém acreditava. Aí eu fui parando de falar. No geral é isso. Mas é interessante porque, assim, o médium, né, que é um meio de comunicação, mas a forma como ele funciona como meio de comunicação é diferente da forma como eu funciono como meio de isso que eu queria comunicação. mostrar aqui pro pessoal, que mesmo um casal, nessa sintonia que vocês têm, É muito diferente a mediunidade. acontece, a mediunidade realmente é diferente. Então é pra vocês perceberem isso, pra eu ouvir essas histórias, saber como é pra vocês. Porque eu nasci dentro, então pra Então. É diferente, gente entender essa coisa da descoberta de vocês. Eu me delicio com as histórias de vocês. Eu realizei meu sonho de criança. Foi. Eu sou iniciado mago no movimento. Pois Eu realizei meu você sonho tinha iniciado iniciado falando isso, é verdade. Eu realizei. Nossa. Nada por acaso, né? E eu que duvidava tanto de que alguma coisa era verdade, mago, e agora eu atendo com oráculos. você é um mago. Akan. Akan? Sou mago Nossa, Akan. que legal. E assim, desde que eu fui iniciado mago, outra vida também de mediunidade. Totalmente. É. Eu comentei isso com a Lígia na entrevista 3. Ela também relatou isso. Que depois que é feita a iniciação, parece que muda completamente as possibilidades, se apresentam de uma outra forma que você percebe diferente. Você está aqui falando a mesma coisa. É impressionante. É Agora, não era também meu sonho de criança. Eu não solto bolas de fogo nem raios. Que era o que eu imaginava. Ou eu queria mandar uma magia. Mas não é assim que funciona. Na verdade, quais os potenciais que agregaram na mediunidade de vocês, que vocês perceberam que surgiu de novo depois que vocês começaram? Potenciais mediúnicos ou potenciais na vida? Nossa, Porque adorei, eu aconteceu quero duas os dois coisas, agora. né? Ninguém mandou da introdução, agora eu quero os dois. Eu sou Mariana que quero tudo que mereço de melhor. Um relato legal. Um relato legal é o seguinte, eu tinha que lavar a cabeça para um. E aí eu fiz a lavagem e eu vi a cena do parto da minha filha, quando ela estava grávida da Aurora. E aí eu chegava e conversava quando a gente ia nas reuniões de obstetrícia e falava, eu vou fazer o parto, o que eu tenho que saber? Aí todo mundo ria da minha cara, eu vou fazer o parto, não sei o quê. Aí um dos médicos que era mais meu chegado, porque também era maçom, ele falava, não, ó, você olha o pescoço, vê se o pescoço está tudo ok e tal, olha, não pode estar com a corda enrolada, na hora que estiver saindo. Ele me explicou umas coisinhas, assim, mais ou menos isso e tal. Mas não se preocupa, que vai estar doula, vai estar uma enfermeira. Ela falou, não, beleza, né? E aí, tava nos finalmente, foi o dia da minha terceira lavagem de cabeça para algum, eu terminei de lavar, o celular tocou, a Cris falou, vem. Eu fui, peguei a Cris, fomos até a maternidade, chegou no estacionamento da maternidade, a Aurora começou... Foi até a maternidade. Foi até a maternidade assim. A gente parou no estacionamento e começou a nascer. Eu pulei pro banco de trás e fiz o parto exatamente como eu tinha visto na mente. No dia que eu lavei a cabeça para algum. Então assim, a gente ganha uns superpoderes, assim, umas coisinhas assim, que são muito legais. Assim. Preparo. Um preparo, tranquilidade, segurança. Eu não pedi. Não controle e não pedi. Não controle, não pedi. Quer dizer, eu nunca ia chegar com essa prepotência de falar, Deus, é o seguinte, eu que vou fazer o parto da minha Acho filha. que é que vem o que a gente precisa, acho que isso que é legal, né? Vem o que a gente precisa, Repete. seja pra mais ou pra muito. Vem pra gente o que a gente precisa. É isso. Seja pra evoluir como espírito ou como, né, É o que eu acho. a ação no mundo físico. E nunca vem tal qual outra pessoa. Isso também é outra coisa que é uma lição que é muito legal, que assim, tá com a Cris me ajudou muito. A minha mediunidade, eu não posso espelhar na dela. Eu tenho que desenvolver a partir da minha. Então, assim, pra quem olha pro lado e fala, eu queria ser que nem aquele fulano, não queira. Queira ser que nem você mais. É você mais. Lindo. Não dá pra ser a pessoa do lado. Que tudo de bom. Não dá pra ser a pessoa do lado. Ai, Bruno. Então, assim, o sonho dela é dela. Gente, olha, eu queria abraçar o Bruno, mas eu não vou abraçar porque senão vai fazer barulho no microfone. Mas isso que ele falou é tudo de bom, é uma dica de ouro pra vocês. Vocês não fazem ideia. Olhou pro lado, perdeu.
Você perde a sua, você começa a olhar do outro, a do outro você não vai ter, você está perdendo a oportunidade de desenvolver a sua. Mas eu aprendi isso com algumas boas cabeçadas na parede. Eu tô falando isso hoje com muita alegria. Normalmente é assim, O muro né? quase rompeu e a cabeça também, né? Mas Nossa, a gente aprende. Isso é uma coisa interessante, acho que pra pensar como casal, que em geral, quando ele tem, não vou falar que teve, quando ele tem, que tem, é natural na vida. Quando ele tem os momentos de crise dele, eu tô ali tranquila. Quando eu tenho, ele tá tranquilo. É muito legal ver essa sintonia, porque geralmente, acho que a gente não teve nenhum momento que teve os dois ali muito loucos assim, não. Nunca. E isso é legal porque vai equilibrando, né? Os dias trabalham bem. Nossa, que show. Porque todo mundo tem os seus perrengues, né? Tem. Os seus altos e baixos. Sim. Senão a gente não evolui também, né? A pedra desbasta na porrada, né? Ninguém desbasta a pedra com um lencinho, né? Então, a sintonia de vocês melhorou mais do que vocês já tinham. Sim. E a mediunidade Isso. também, né? É, como Teve esse A relato. mediunidade também. Ela teve também. Ela acho que Nossa, o marido falou que você melhorou. muito, nossa. Antigamente era uma coisa assim de fazer de conta que não era com ela, sabe? Teve um sonho perfeito, recado perfeito. Não, mas será? Falei, será nada? Aí era bom porque eu tenho uma memória boa. Aí passava um tempo e a coisa acontecia e falava, mas você não teve um sonho assim assado? E você não tinha recebido um recado assim? Ela, putz, é verdade. Porque eu Aí ela começou a ouvir mais depois. Com o tempo. sempre de desconfiar, na verdade, desconfiando, né? E aí entra a coisa da autoconfiança, né? Então, quer dizer, claramente, minha mediunidade nem é tão consciente quanto a dele, mas ainda que não seja tão consciente, ainda assim há dúvidas, né? E é uma questão A confiança. de ter confiança. Eu acho que a nossa evolução foi muito nesse sentido, então, respondendo essa pergunta, muito mais a nossa evolução pessoal enquanto um médium fora da incorporação. Eu acho que essa foi o grande upgrade, porque assim, essas questões que ela tem não é incorporada. Se ela É incorporada, é desincorporada. Foi, né? E as minhas também. Quer dizer, tá, eu entendo que lá eu incorporo, atendo, as pessoas saem satisfeitas, tá tudo bacana, mas o que eu vou fazer com isso fora? Quer dizer, eu como professor, eu como pai, eu como outras coisas, quer dizer, e o fora? E aí o que eu sinto que o movimento muito sutilmente foi cada vez mais abrindo canais. Vocês percebem a ação espiritual na vida de vocês, no profissional? Por isso que eu perguntei, se a pergunta se referia ao dentro ou ao fora. Então, dentro do movimento, é claro, a evolução mediúnica ela é bem clara. Então, A gente vê e tal, você tá... ali tá de boa. Começou a atender carta, saiu o Sim. primeiro grupo, foi pra primeira evolução, pré-tarefeiro. Tarefeiro quer dizer, vai acompanhando, você vai vendo. Tá? Mas e fora? Mas fora teve. E além de tudo, eu ganhei um novo ofício. Então eu sou professor, escritor e oraculista agora. Porque veio, depois da iniciação, apareceu uma coisa lá. Eu fui escrevendo pro mestre e falei, mestre, tô vendo isso. Ele falou, tá certo. Mestre, eu tô vendo esses pontos, tá certo? Mestre, eu tô vendo que a chave para eu atender o oráculo é essa. Tá certo. Eu fui começando lá e ele foi junto comigo, mestre Saint-Germain, foi me ajudando a construir esse eu oraculista. Que eu construí muito na manhinha, muito na coisa, mas assim, depois que a porta abriu, eu quase não tinha uma semana sem atender, assim. Que legal. Então a coisa foi, né? E foi o Bruno, assim, sabe? Não era o meu guia atendendo. Então tem uma diferença aí que eu acho que é a coisa que também a gente se alimentou muito do que os guias trouxeram para nós no movimento, né? A evolução do médium A e a evolução do médium e a junto evolução com o do guia é diferente. guia. Porque assim, Então, o vocês guia dá o conseguem. caminho pra gente se evoluir, a gente, né? Sim. Aí acontecendo isso, ele acompanha, vai caminhando. Uma coisa que, pensando agora como um casal, do ponto de vista da evolução espiritual e no material, fala assim. Então, esse processo todo envolvendo, vou falar da rotina diária, que é, né, ali o que acontece, Pois tal, é, o dia a os dia, e segundos. coisas assim. Mas é porque eu acho que fica tudo junto. Então, vamos supor, a gente começa, vai fazendo, né, as atividades e tal. Pra mim foi difícil ter a consciência, por exemplo, que quando nasceu os dois, tava no meio da pandemia, que a Aurora nasceu nessa fase, eu parei de trabalhar pra ficar em casa. Mas assim, não foi só eu parar de trabalhar pra ficar em casa, ficar com as crianças e cuidar de tudo, que antes já fazia isso, e aí já eram, né, ainda mais as duas crianças, eram mais coisas. Mas
que a missão faz parte também das coisas do dia a dia. Não é só atender quem é lá da assistência, né? Assim, Sim. tem dentro de casa, Você tem tem uma os nossos missão, filhos. Aurora, A gente tem. Tem a missão Arthur, É. exatamente. E tudo faz marido. parte. Porque É. também a gente não tá falando isso, né? Porque Não, mas é porque Mas a gente tem- chegou numa situação, tem a porque missão os dois do marido. trabalhavam, É. né? E quando o Arthur nasceu, a gente tentou os dois continuarem trabalhando e os dois indo no Sim. espiritual, os dois fazendo tudo. A gente fez o melhor para isso. Mas chegou um momento que eu falei, Cris, tá vindo muito trabalho pro meu lado e eu acho que eu vou precisar trabalhar mais pra gente dar um upgrade na prosperidade. E aí a gente entrou num acordo de que ela cuidaria de mais coisas no âmbito doméstico e eu mais na coisa do trabalho, mas não porque é homem e mulher, mas porque foi o que surgiu, né? E aí a gente teve que entrar nisso, mas assim, Foi um desafio. foi um desafio porque não era confortável para ela nem para mim. É. Eu sempre fui muito inseguro, eu achava como professor que eu seria incapaz de ganhar dinheiro para sustentar uma família. fala sério. Eu ganhei R$1.000, R$1.200 a vida inteira. Até recentemente, assim, ser professor é uma vida muito escassa. Eu fui me tornar professor universitário faz logo agora, assim, sabe? E ter alguma prosperidade é uma coisa assim de conseguir ganhar um dinheirinho a mais, uma coisa assim, é nova, assim. Então, quando falou você, então, que vai sustentar a casa, que eu não dormia, eu tinha problema de bronquite, eu tinha um monte de coisa. Tem que ter um planejamento familiar. Um planejamento familiar. A partir do momento que você continua uma família, você tem que pensar como família, não dá mais pra pensar. Sozinho, você vai ter só as suas contas fazer o que você quiser, né? Que é muito diferente. Nossa! Totalmente. Mesmo quando é só casal, já é um desafio. Quando é o casal, tem um filho ou outro. Um casal, dois Dois filhos filhos. é o outro. Então tem que ter muita conversa. E sim, vai abrir mão de algumas coisas pra poder dar conta de outras. Às vezes você vai voltar pra tentar fazer aquilo de novo, não volta, porque você volta transformado, não é a mesma coisa, né? E por responsabilidade, a gente tem que fazer coisas que às vezes a gente não gosta muito. Que seja, o exemplo muito simples, né? Tarefas domésticas, sabe? Eu posso ficar horas cozinhando, que eu adoro. Agora, se é uma coisa que tem que fazer toda hora, sei lá, lavar a louça, eu não gosto, mas eu vou lavar. Sabe, coisa simples? Mas no fundo, é tudo que a gente tá cultivando, são coisas que a gente faz toda hora, todo dia, na nossa casa. Então, essas pequenas coisinhas também vão formando muita coisa do nosso caráter e traz ou não essa coisa da evolução como Eu ser, tive que né? aprender a Com fazer certeza. planilha, organização financeira, eu detesto isso. E pra mim é muito fácil. E pra ela é fácil. Então, tipo, Totalmente, o né? negócio foi... A virginiana. Ela não tem problema, por exemplo, de concentração para trabalhar, ela sempre trabalha. Eu tenho problema de concentração. O escritor com problema de concentração, mas existe, sim. Eu sento, às vezes na tela, me dá branco, eu começo a pescar mosca, sabe? E eu tenho que lidar com isso. Quer dizer, eu peguei o pior do desafio, ela o pior do dela. E a gente vai conversar, porque, né? E o legal é que vocês estão conseguindo Estamos conseguindo. superar isso. E numa boa. É. Aqui. Conversando, Não, não. Conversando, sem conversa. nenhum sinal. Não é que a gente vocês vai- estão fazendo cena Porque pra mim. se a gente Eu conversa, acho. é muito interessante, porque assim, se a gente conversa, não tem espaço pra chegar numa discussão, É. porque já teve a conversa. Agora se você vai guardando, Aí você começa a Vai alfinetar, chegar uma uma hora que você vai discussão. Explode, Ou explode. você começa a dar patada gratuita. Então, assim, conversou já não tem mais. E aí eu fico imaginando, sei lá, pra mim, eu não tenho muito uma coisa assim, vai aumentando, não. O meu é do 0 ao 100. Não vai ter um meio termo. Então, eu prefiro já ir resolvendo pra evitar ter o 2. Pra chegar no 100. E raramente acontece, muito raro, muito raro. Mas eu acho que é ter essa consciência. Mas quando Tem muito a ver acontece, com eu também autoconhecimento, né? eu não banco 100 junto. Deixa Essa é outra coisa. Então, quando chegou no 100, eu falo, ixi. Aí eu não vou. Aí eu espero. dar uma calmadinha. Deixa acalmar. deixa eu lavar a louça, fazer comida. Não é que é todo mundo zen. Não, imagina. Mas Né? essa Eu coisa sou, de por exemplo, conversar. vou contar aqui pras pessoas, eu sou muito ranzinho, extremamente mal-humorado e só ela sabe disso. Mas é normal. Pra mim é muito fácil, né? Mas ela sabe lidar. A esposa faz tudo. Fácil. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Em casa, acham que sempre é ranzinho, sou eu. Porque eu sou a Ariana. Sempre a mania de que eu sou briguenta. É. Mas não é bem assim a Não. história. Eu sei Diferente. bem. Engana, né? Olha, é um problema
problema, né? Quando A pessoa adivinha as perguntas. já vai adivinhando, né? Mas tudo bem, porque ainda tem pra mim fazer. Qual o maior presente que vocês consideram, que vocês receberam da espiritualidade? Nossa. Pra mim é bem Ai, fácil. olha a carinha. Acho que é o mesmo presente, inclusive, Não é, né? eu tenho um Olha antes. lá, Eu ganhei um antes. Ah, Eu ganhei um antes. verdade, é verdade. Não, começa falando. Então, assim, como eu ganhei muitos presentes da espiritualidade, Verdade. mas o meu primeiro presente da espiritualidade foi que eu me senti alegre pela primeira vez na vida. Então, assim, a minha alegria no sentido profundo, aquele sentido de Spinoza, sabe? Nossa, A realização daquilo que você é. eu não esperava essa resposta. Essa foi a resposta. Até eu incorporar pela primeira vez, eu era aquela pessoa que todo dia ia dormir falando por que eu estou encarnado, por que eu presto, o que eu estou fazendo aqui. Eu já deveria ter morrido, ou estou aqui fazendo hora extra e qualquer coisa do tipo, assim. Por mais que o dia às vezes tivesse tido uma alegria, uma satisfação, mas era sempre a satisfação do mundo. Eu era alegre por quê? Porque sair com os amigos é divertido, então eu me diverti, foi bom. Mas eu chegava à noite e falava, mas eu tô infeliz. E aí? O que eu faço com isso? Era legítima a minha infelicidade. Tinha alguma coisa ali. Então eu tinha muito uma felicidade para fora. E momentos bons. Eu tinha uma família boa, eu tinha bons amigos, eu tinha coisas boas na vida. Mas eu não era internamente feliz. Meu mundo interno era tudo escuro, era capenga, estava caindo. E a espiritualidade me deu que eu consegui dormir. Eu não conseguia dormir, eu tinha problema com dormir, eu ia dormir Nossa. infeliz, eu ia dormir chateado, ou triste, ou nervoso. Pegava carga muito fácil, não sabia que era carga. No dia que eu peguei carga a primeira vez, falou, nossa, tá com carga. Eu falei, isso é carga! Tá? Eu vi que eu tinha pego a vida inteira, eu pegava carga, era uma esponjinha. E eu não sabia o que era aquilo. Mas enfim, eu comecei a ter alegria. E aí, aos 33 anos de idade, inclusive, né, foi famoso, né? Fala quantos anos tem agora, tá? Eu tô com 40, então faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Né? Considerando que aos 33, eu acho que eu entrei no movimento com 34. Então, assim, é muito recente, assim, de eu falar que eu estou feliz. Tá tudo zoado, pode estar não sei o quê, eu posso estar com crise, já tive síndrome do pânico nesses últimos tempos, só que eu não perco mais a felicidade, a alegria se instaurou e ficou. Então, esse presente foi o maior presente que eu já recebi na vida, a espiritualidade me deu isso, não existe nada mais gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias, aos guias e tudo mais, porque a felicidade de você se sentir em você mesmo e sentir que você tem um lugar no universo Nossa, Bruno. de outro planeta. Você filosofou aqui. Eu pareço um cara, gente. geralmente eu lido com as coisas sempre dando uma superficialidade, Não, mas isso é o meu lado Eu profundo. tô me deliciando, porque eu não tinha entendido até me explicar o O porquê. que é? Realmente, deve ser muito E triste. dessa alegria em diante, E essa... começam as coisas. Então aí foi bem vem nessa fase. que a gente se conhece, depois disso que a gente vai casar, ter os filhos, incrível. começa a prosperar financeiramente. Vem tudo depois disso, mas o primeiro passo foi a alegria. E pode até parecer uma coisa meio geral, mas não é. Eu vejo como presente essa consciência desde muito cedo de que eu vim para cumprir algo. Tá. Ela é muito forte. E pra mim é um presente ter a presença dos guias que eu sei que estão comigo. Acho que de todos eu Axé. E estar cumprindo aquilo que você sempre soube que é cumprir. achar o caminho, acho que é isso. Encontrar o caminho, que às vezes a gente passa. Nossa. A gente passa muito mais tempo, né? Talvez eu esteja jovem pra falar, estou com 33 agora. Agora ela tá com 33. Mas como é uma trajetória que começou muito antes, encontrar um caminho eu acho que Eu quero saber do encontro do mentor Do mentor. de vocês. Eu quero. Eu essa vou parte é perguntar. legal. Eu falei que não era pra dar spoiler, porque chegou. A gente estava numa Umbanda ainda, foi um pouquinho antes de eu sair, festa de Iemanjá na praia, incorporada no Caboclo de Oxóssi. Eu olho para o mar e vejo um farol. Eu falei, não, tá com defeito essa incorporação. O que eu tô vendo nesse negócio? Eu tô no caboclo, vira a chave aí, o que deve ver? Caboclo é caboclo, não índio, o que eu tô vendo farol, não sei o quê. E fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu vim pro movimento, escrevi a cartinha, né, e tal. O guia, que se chamava Senhor Tupinambá, que era guia do Márcio Sanches,
tem o mesmo nome do primeiro guia da Umbanda que eu fui, que foi o seu Tupinambá, que era dessa senhora que atendia a gente. O seu Tupinambá chegou e falou, tem um mensageiro do Arcanjo Gabriel aqui. E ele está falando que aquele egípcio que você viu é o seu guia, e ele trabalha aqui. Eu... Sabe? O negócio. E aqueles outros que você vê também, o chinês, eu... O chinês. Sabe? Ele começou a falar das pessoas que eu via quando eu estava rezando no meu altar, mas que pra mim era coisa da imaginação, tá? Mas a imaginação veio da vazão, né? E aí, um dia eu escrevi pro mestre, falei, mestre, eu tenho um nome na cabeça, eu conheci esse nome na Rosa Cruz, tenho uma identificação muito grande com ele, eu acho que eu vi ele no mar, eu não sei se é meu guia ou não, mas se for, ó, o nome é esse aqui, ó, e passei o nome. E o mestre falou, não, é esse mesmo, é com ele que você vai trabalhar, que era o mestre Akhenaton. Então, o mestre Akhenaton, né, o Akhenaton, ele fala, nenhuma das outras pronúncias ele fala que tá correta, né? Ele fala que era outro jeito que se falava, mas que ele aceita qualquer jeito, como Saint-Germain e Saint-Germain. E ele veio se tornar o meu guia número 1, assim, né? Que é mais ou menos, assim, eu tenho uma dicotomia de guias, na verdade. Eu tenho ele como o mestre, e é o meu guia número 1 mesmo, é quem ilumina tudo, mas eu tenho um outro guia muito na frente, muito forte, que é o meu Caboclo de Ogum. E eles não são o mesmo guia. Né? Eles não são o mesmo guia. Eu comecei a trabalhar com Oxóssi, quem abriu todas as minhas portas foi Oxóssi, eu vi Oxóssi. Tinha visto Oxóssi na forma de pássaro no xamanismo, porque eu fui do xamanismo também. Né? E no xamanismo ele era um pássaro, né? E quando ele veio aqui, inclusive como xamã, ele é o pássaro grande, caçador de almas. Mas aí de frente veio ele e o Caboclo Matinata de Ogum, que é o guia com até hoje eu tenho mais firmeza. Então eu tenho um mestre que aquele amor do coração, aquela coisa, meu guia. E tem o caboclo assim que eu falo, meu, hoje eu não tô legal, sabe aquele dia que você não tá legal? Bruno, você incorpora, mas hoje eu vou trabalhar com o caboclo. Porque com o caboclo não tem erro, assim, a comunicação é direta, ele é papum, ele faz os trabalhos ali que é uma beleza. O mestre, você tem que estar, acho que um pouco mais... você tem que estar mais afinado, mais refinado, mais conectado, porque é mais sutil a vibração do mestre. Né? Então, no dia que eu tô legal, eu prefiro trabalhar com o caboclo. Eu tenho esses dois guias que são, pra mim, meus... Biridão. Então, vou tentar resumir o que eu entendi. Eu conheci ele na Umbanda, sem saber que ele era ele. E quando eu entrei no movimento, pouco depois que eu pus o azul, eu não tinha coragem de escrever um bilhete sobre isso, porque eu tinha medo dele falar não. O mestre falar não. Aí, porque eu falei, meu, sabe o que você sente no coração? Eu falei, mas vai que ele fala que não é o faraó, eu vou ficar chateado. Então eu falei, vai escrever, vai. Aí um dia eu criei coragem de escrever um bilhete e falei, assim, sabe? Quase como quem entrega e fala, olha, eu acho que esse guia vai ser muito bem, sabe? Meio assim. Eu falei, não, é ele mesmo. Ele vai trabalhar. Mas a delícia que dá é essa, né? Só que aí não podia trabalhar, demorou um tempo até virar tarefeiro, poder começar a trabalhar com ele. E hoje é o xodó, né? E é um mestre muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, eu vou querer pôr uma touca de faraó e um bengalão de não sei o que lá e tal. Agora que tá bem firme, ele arrancou tudo. Mas é assim mesmo. Tudo. Se ele falar, olha, hoje eu vou incorporar sem nada, em geral são as vezes que a incorporação tá mais tinindo, não põe nada na cabeça, não põe uma guia diferente, não põe nada. Aí parece que a incorporação tá mais top. Eu creio. Eles são muito humildes, muito modestos. Eu querendo pôr um pavão ali, mas ele não gosta. Você fez Eu não assim gosto, mesmo? E é do raio branco, raio dos artistas, né? E aí você? Conta pra nós. Eu quero detalhezinhos também. É muito legal. Saí. Você conta depois daquele dia lá que você veio contar pra mim. Quando eu saí da Umbanda e entrei, né, todos os guias foi assim, super rápido, questão de meses, todos calhou de desenvolvimento sempre chamar uma linha diferente que era essa, eu reconfirmei todos os nomes, então todos vieram. E os que eu já vi aí, que eu já conhecia lá, e que não tinham espaço, porque não eram linhas trabalhadas lá, que alguns eu inclusive já tinha nome, fui confirmando. E aí, depois de alguns meses, aí eu senti mais forte a presença daquele que eu já via desde lá quando eu era criança. E eu não lembro qual foi a situação, que foi tão marcante que às vezes acontece isso. Às vezes a gente tinha ido, aí tinha acontecido um desenvolvimento, era uma quarta-feira, e aí
Tava eu, o Bruno e uma amiga no carro. E aí, do caminho que a gente saiu, né? Saiu até entrar no carro, porque a gente ia voltar pra casa. Eu ouvi um homem conversando comigo nitidamente, assim. E aí, falou um nome. E ele falou assim, mas sou eu que tô com você. Aí eu sentei no carro e fui muda o trajeto inteiro. E o Bruno, Cris, você tá muito estranha. O que aconteceu? Mas é que foi muito rápido, foi assim, a questão de... Na calçada, andei e entrei no carro. E aí eu cheguei em casa e falei assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu entrei... Aí eu perguntei o quê? O nome do seu mestre? E aí ele falou e eu falei, não é possível que ele sabe. Eu falei, sabia que eu era o mestre dela, já tinha visto ele em casa. E aí eu entrei, aí eu comecei a chorar muito. Aí eu fiquei emocionada, mas eu fiquei indignada. Que eu falei, está errado. Não pode ser. Não, eu falei mesmo, não pode ser. Eu acho que tá errado, eu acho que eu tô me equivocando. Eu acabei de entrar na corrente, eu acho que é uma coisa que se eu chegar, eu falar, não, uma coisa que não vou. E aí eu fiquei nisso alguns dias. Fiquei mal, aí eu falei, não, tá, então eu vou escrever o bilhete, já que é um recurso que existe, então eu escrevo. Aí eu primeiro eu mas você não foi no meio. Eu ensaiei, eu escrevi a carta, a primeira vez que eu tinha escrito lá o bilhete, foram páginas e páginas de um caderno. Aí eu lá cheguei o bilhete e eu fiz assim um parágrafo, né? Só tem que ser mais objetivo. Aí eu fiz a pergunta. E aí a Mestre João confirmou e ele falou, sim, e é ele que está com você desde criança te preparando para agora. Oh, meu Deus! E aí eu continuei achando que eu não... Essa questão da autoconfiança é um problema, porque eu sempre, vou ser muito sincera, eu sempre acho que eu não vou dar conta, ou mesmo achando que eu... Não está na altura daquilo. Né? De não corresponder mesmo, né? Então sempre achar que eu tô falhando, sempre, né? Então, mas essa coisa de corresponder àquilo que eu senti, do que eu sempre vi ele, de ser essa luz tão forte, tão presente, né? Quem é ele? E que é o Mestre Afsbey. Que também é do raio branco. É verdade. E que... Então, Somos do tem casal, raio branco. essa coisa de estar ali acompanhando, de estar preparando. E isso já faz muito tempo aí. Eu confirmei, pus no caderno e não contei pra ninguém, só o Bruno sabia. Nossa. E aí os anos se passaram. E aí, esse ano foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Que legal. Eu tive uma oportunidade e aí, você quer trabalhar com o mestre? Eu falei, pode ser? Pode. Você tá com o seu caderno? Tô. Falei, então tá. Só que eu já tinha as coisas dele, porque eu já sabia e eu fui comprando ao longo do tempo que eu já tinha intuição, essa coisa, né, do que queria trabalhar, que é tudo coisas muito simples, né. E aí, quando teve a oportunidade, eu trabalhei com ele a primeira vez. Foi... Que legal. Foi isso. Que legal. Foi muito É gostoso emocionante. saber isso, né? Legal. Como conexão, os guias que eu mais ouvi já sabia quem era mesmo, inclusive a primeira que eu incorporei foi a Erê. Então era tudo muito sério? perto. Porque diferente dela. Calma, que quem chegava pra resolver era ela, e quando não era ela, era o Exu, que tinha assim, sempre tava ali. Como eu trabalhei muitos anos com o caboclo. Você tem o caboclo. Tem o caboclo. Você ia até dar o spoiler, eu não deixei, Isso, pode falar. que é o Bumbum Pimato. Ai, que Então, com ele eu trabalhei muitos anos, que era o que eu mais fazia os atendimentos, ainda na Umbanda. Mas como, por exemplo, no sonho, quem aparecia, vou falar assim, resolvia as coisas e tal, assim, tava ali, geralmente era Erê. Olha, E era muito interessante, assim, a maioria das resoluções, legal. dos caminhos, e é isso. E a Erê da Crisão sabe disfarçado. é gostoso isso, gente. Era tão legal os ensinamentos da Erê. Eu já peguei umas filosofias que eu falava, gente, isso aqui era até meio oriental. Meio oriental, tinha assim, sabe? Uma coisa assim, É. refinada. Você viu uma criança lá Mas ela brincando. nunca revelou nada além de que é o Merê, ali, 3, 4 anos, e é isso. Mas a gente nunca Fala sabe, umas né? verdades, Nossa. essas coisas, né? Não, tem uma que é muito legal. Eu vou dar um spoiler de uma. Fala. Pegou assistência, entregou bexigas pra assistência. Falou, agora vocês sopram dentro do balão tudo que vocês não gostam, tá ruim, que tá incomodando. Aí todo mundo lá, soprando e tal. Ela falou, agora amarra o balão. Aí todo mundo amarrou. E agora, o que faz? Estoura? Não, agora você brinca. Adorei. Não é genial? Olha que isso é muita sabedoria. Isso é Brincar muita com aquilo sabedoria. Agora, pra encerrar, eu quero dica
o conselho que vocês dão para casais que querem entrar no movimento? Tudo bem. Nossa, conversa. É. Diálogo. Não, eu quero. Mas. Vocês vão falar. Então, assim, do nosso exemplo, eu acho que o número 1 é o desenvolvimento é individual e não pode ficar olhando para o lado, e não pode ficar comparando, não pode fazer, porque isso atrapalha muito o casal. Então, imagina, eu estava 2 anos quase na Umbanda sem incorporar. Chega uma cidadã no ponto e a primeira vez ela incorpora. Então, assim, se eu fosse competitivo, fosse querer olhar para a mediunidade dela para comparar a minha, eu talvez ainda estivesse desenvolvendo, porque eu ia querer que a minha fosse como a dela, né? Então, uma coisa do casal é, cada um tem um desenvolvimento, segue direções diferentes e não tem nenhum problema. O legal eu acho que é isso, não tem nenhum problema. E também, às vezes, como aconteceu com a gente, às vezes é o momento de um dar o passo inicial. Então, assim, você quer dar o passo inicial, a companheira não quer, a companheira quer e ele não quer, conversa, fala, olha, qual o melhor dia para eu começar, olha, me dá um backup, eu vou estar lá, porque isso me faz muito bem, isso me significa, eu preciso disso, isso ocupa um lugar no meu coração, que não tira o seu lugar. Quer dizer, uma coisa não é para invalidar a outra, mas é para você estar com você mesmo. Ninguém cumpre missão espiritual, gente, tá lá porque tá fazendo isso, porque fala, ai, que legal, vou mostrar para todo mundo que eu cumpro missão espiritual. Você tá lá porque você precisa estar. Não tem escolha. A gente passa muito tempo cumprindo a missão. Se a gente está fazendo isso lá, ou segunda e quarta, ou segunda, quarta e sábado, ou de sábado, é porque tem que fazer. A gente tem isso dentro da gente, a gente não consegue não fazer isso. Então, apoia quem tem essa necessidade. E se às vezes você não sente a mesma necessidade, mas quer participar junto, o movimento acolhe. Vem junto, vai desenvolver. Olha, negativo não vai ter. Piorar não vai, você só vai colher mais coisas boas. Você não entrou lá para desenvolver a sua mediunidade, entrou lá só para acompanhar o marido ou para acompanhar a esposa, tudo bem, você vai começar a reparar que coisas que você não esperava colher de bons frutos na vida, eles aparecem. E também chega para quem está acompanhando. E chega muito, nossa, chega muito. Quer dizer, Tá sintonizado, tá ali, tá recebendo também. E querendo ou não, o fato de você não estar impedindo o outro, se você não quer, mas não está impedindo, você também está colaborando energeticamente para aquela situação. Porque se você está ali com o pensamento de impedir, tá com raiva, de novo, vai, eu falei para não ir, isso é um embate que trava tudo. Trava a própria vida e trava a vida do outro que está querendo desenvolver. Então acho que tem essa consciência de que deixar fluir, participar não é só estar lá. Então, vou me basear pelo momento que ele estava ou não estava. Eu não estava, mas eu queria trabalhar. Assim, meu Deus. eu não ia no outro, sem pedir a licença e tal. Mas não por isso eu vou falar, não, então eu não vou. Ou então, não, ele não vai. Se eu não vou, ele não vai. Então, esse tipo de situação fica ali uma condição energética que prejudica muito todo mundo envolvido, né? Então, acho que alinhar tudo isso é importante para seguir uma trajetória espiritual como casal, né? Ai, Que é isso. E olha, gente, é gostoso. Fazer em dois é mais gostoso. Ela, antes de ser missionária, a gente ia lá pra chácara. E chegava na chácara, ela com o Arturo no colo, sem ser missionária, sem saber se ia mesmo, quando é que ia. Mas ela ia, participava, viu o templo ser inaugurado, ela tava lá no dia. Foi de coração aberto. E uma vez foi muito legal, um período que ela não estava conseguindo ir, que ela estava com o Arthur e a Aurora em casa, e apareceu umas coisas para ela, falou, você pode escrever tal coisa pro mestre? E aí a gente escreveu lá, não, acho que até você que escreveu, falou, olha, você pode não estar trabalhando aqui, não está incorporando as coisas todas, mas a missão que seu marido está cumprindo está gerando bônus para você. E você está colhendo um bônus porque ele está cumprindo a missão. Porque o cumprimento, na verdade, era a partir de um trabalho em conjunto. Se ela não me apoiasse, eu não estaria cumprindo a missão. Então ela tem o direito de receber os louros também. É justo. É justo. No fundo, a gente não enxerga isso, mas toda a energia que está distribuída, a forma como está organizada, é um sistema. E o que é favorecido, vamos falar assim, é o sistema e não uma pessoa. Exatamente. Né? Então a família estava favorecida. Oh. Aí fortalece a família, acontece tudo de bom, gente. Nossa. Olha,
eu só tenho a agradecer. De verdade. Esse casal super simpático. A Cris. O Bruno. Gente, eles são isso que vocês estão vendo aqui, tá? Não é tipinho, não. Eles são assim mesmo. Acolhedores, explicam. Brincando, dando risada leve, como vocês estão vendo. E eu sou grata. Nossa, A também. gente que agradece Por tudo. oportunidade. Nossa, É. gratidão. E gostaria de contar uma coisa que eu fiquei muito Pode. feliz, porque a partir dessa trajetória inteira, aí a minha mãe também acabou entrando pra corrente. E o meu pai dele também. Entrou. Mas por quê? Falta sua mãe, né? É. Mostrando que assim, é uma coisa que se estende. Mesmo que, às vezes, pra quem é mais velho olhar para um mais jovem, é mais difícil reconhecer que traçou um caminho, mas será. Mas assim, eu falei muita coisa aqui sobre a minha vida pessoal e principalmente como casal. Mas a trajetória e todas as questões familiares que eu tenho lá, que eu não falei, é muito interessante ver como isso se desdobra lá também, mesmo que eu nem moro mais com eles e vejo só de vez em quando. Quer dizer, a gente tá ali é só um pontinho numa rede, mas é aquela coisa, você mexe aqui, a coisa reverbera, né? E é ao redor, muda tudo. Posso dizer com muita facilidade que assim, uma missionária que veio pro movimento é porque o movimento tirou ela do mundo dos mortos. Então, assim, só que é uma graça que veio por meio da gente, não fomos nós. Quer dizer, eu já fui tirado do mundo dos mortos também, mas eu recebi uma pancada na cabeça e começou a sair líquor do meu nariz. Né? Aí ela foi pro movimento fazer os trabalhos, a dona Dora, né, fazendo lá do outro lado e eu no hospital. Eu saí a pé no dia seguinte, sem nada, falando que eu tinha uma sinusite aqui. Então, assim, tem muitas coisas, né? Então, às vezes a gente recebe o que ela falou, é muito legal. Reverbera no casal, vem pra gente, mas a gente é muito grato por tudo que acontece à nossa volta, porque às vezes vem. Às vezes vem para um aluno, vem para um familiar, vem para alguém que está necessitando. Às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar alguém que a gente nem imaginava que ia ajudar. Então, assim, isso é muito gratificante. Assim, a corrente de luz positiva, ela é muito maior do que só a pessoa. E aqui é um lugar... desculpa, daqui a pouquinho você está no final, mas isso eu preciso falar. Porque eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta. Eu recomendei já algumas vezes o movimento para outras pessoas aqui e eu tenho um motivo que esse para mim é um motivo de ouro. Os líderes do movimento. Então, assim, eu já conheci muitas casas espirituais e eu conheci muitas das quais eu não ponho a mão no fogo pelo líder. Muitas. E aqui eu falo, olha gente, eu não sei se vocês vão se adaptar ao sistema, o sistema trabalha assim, tem que ter uma certa frequência, mas eu ponho a mão no fogo. Ninguém do movimento vai ficar olhando para quem você é, quanto você ganha, de onde você veio. Você vai entrar lá com um problema e esse problema vai ser resolvido ou vai se fazer um melhor para resolver ele. Ninguém vai preocupar se você pode pagar 10 mil ou 5 reais, vai ser atendido. Então, desse ponto de vista, eu sempre falo, este movimento ele é fantástico. Ele não cobra mais de ninguém nesse sentido, assim, de olhar para o que a pessoa é, ou se é mais simpático, ou se não é, ou se tem mais dinheiro, ou se qualquer coisa do tipo. Os líderes desse movimento estão de parabéns, assim, nesse ponto. Olha, Gratidão. agradeço muito estar aqui e de ter vocês, assim. E fora as outras qualidades, aí não vou ficar falando isso, que eu tenho uma avaliação de cedo, né? Mas essa... Não tem líderes iguais, assim, sabe? São líderes, assim, que eu sempre vou elogiar. Eu me sinto, nossa, sem graça, mas muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigado. Gratidão. Eu quero agradecer ao casal por vocês estarem aqui conosco, todos nós aqui, por vocês serem tão simpáticos em abrirem as portas da vida de vocês, tanto espiritual quanto pessoal entre vocês, tá ajudando, tocando esses corações. Muita gente tem dúvidas e vocês esclarecem isso. Então, gratidão. E para terminarmos, vamos no Haja Luz e Namastê? Haja luz e Namastê!